Olá pessoal do canal Investidor Bueno, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que 2022 está passando, essa turbulência toda que teve o mercado esse ano, 2023 está entrando e como falamos de mercado financeiro, vivemos muito de expectativa para o futuro, previsões. E nesse vídeo vocês vão ver a retrospectiva de 2022 e teremos uma noção de como vai ser 2023. Nesse tempo dá tempo de vocês se inscreverem no canal, para vocês que não é inscrito, tocarem um sininho para que cheguem mais notificações para vocês. Quando sair vídeos novos, vocês ficar sabendo, dá seu like para poder ajudar o canal a crescer aqui no YouTube. E hoje não vamos enrolar, vamos direto para o vídeo e espero que vocês gostem do vídeo. Como sempre eu falo, é feito com muito carinho e amor para vocês. São estudos, né, que a gente faz do mercado financeiro brasileiro, mundial, né, ao todo, né. Espero que vocês gostem do vídeo. Bom, pessoal, o vídeo que eu trouxe para vocês, ele vai ser bem acelerado, porque o tempo é curto, não dá para falar de tudo que aconteceu, mas vamos para as principais notícias que aconteceram em 2022, e eu fiz uma lista aqui e vamos comentando e vamos seguir o vídeo. E os principais acontecimentos do mercado podem servir como um norte para tomarmos decisões futuras. A ideia da retrospectiva de 2022 do mercado financeiro é trazer compreensão às situações ocorridas para a gente alcançar como exemplo nos próximos anos. Pensar em investir em 2023, vale a pena saber o que aconteceu em 2022, porque a gente sempre está investindo a longo prazo. Então a gente tem que pegar o ano como exemplo para a gente poder saber como e o que fazer no ano que entra, né? Os principais acontecimentos nesse ano que passou, uma delas foi a inflação e a deflação. Ao longo de 2022, foi um dos principais fenômenos que ocorreram no mercado nacional e no mercado global, que persiste ainda a inflação, né, alta, principalmente nos países europeus, né? A inflação lá tem batido recorde atrás de recorde, né? E tem afetado muito a vida do povo europeu. Nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação atingiu um patamar recorde em 40 anos, quando chegou a 9,1%, acumulado em 12 meses. Agora, no Brasil, o Brasil já tomou iniciativa primeiro, então ele sofreu menos com essa inflação. Como nós aqui, nosso país Brasil, já tem costume de atravessar certas crises de inflação, os dirigentes, os políticos sempre tá um passo à frente, porque eles já sabem o que fazer, né? Então eles tomaram uma atitude antecipada e conseguiram amenizar um pouco a crise, né, dessa inflação, né? No contexto global, o principal fator da aceleração da inflação foi a escalada de preços das commodities, que subiu muito por causa da guerra da Ucrânia e da Rússia, que aumentou o petróleo e o gás natural.
O custo da energia também ficou elevado. No Brasil, entretanto, o cenário contrário ocorreu. O caso foi a deflação, né? Em vez de ter um aumento generalizado de preço, entre julho e setembro, o Brasil registrou 3 períodos de deflação, por causa do que diminuiu o imposto da gasolina. Aí, então, em decorrência disso, foi tudo. O Brasil é movido a petróleo, né? A gasolina. Então, com isso, é, sempre uma bola de neve, né? Abaixa um, vem sempre controlando os outros, né? Principalmente como se fala da gasolina. E essa situação ocorreu principalmente devido às medidas adotadas do governo federal, que eliminou os impostos sobre os combustíveis. Então, é isso aí. Vamos para o próximo tópico. A taxa Selic teve 5 altas consecutivas em 2022, quando ocorre o aumento de nível da inflação. Aí eles aumentou para controlar a inflação. A principal estratégia adotada pelo Banco Central, Bacen, né? E aumento da taxa Selic. Essa taxa é a taxa básica de juros da economia brasileira e é definida por um Comitê de Política Monetária, o Copom, em reuniões que ocorrem a cada 45 dias. Na prática, a Selic já vinha de um período de altas desde 2021, não foi de agora não, o que se consolidou ao longo do ano seguinte, que foi 2022. Na primeira reunião, em 2022, ocorrida em fevereiro, a taxa passou de 9,25 para 10,75 ao ano. Nas outras 4 reuniões, em março, maio, junho e agosto, ocorreram novos aumentos consecutivos, que ela pegou um teto de 13,75 ao ano. E esse foi o maior patamar da Selic desde novembro de 2016, no governo Dilma, né? E foi alcançado, como você viu, graças a 5 aumentos consecutivos em 2022. No último encontro do Copom, no ano, o comitê decidiu manter a taxa, repetindo a decisão das 2 reuniões anteriores. Isso acontece porque a Selic é usada como referência para todas as outras taxas do mercado. Consequentemente, meus amigos, tivemos a volta da renda fixa, né? Como queridinho dos investidores. Eu mesmo andei aportando bastante na renda fixa. Eu peguei vários títulos de 20%, 18%, 19%, 17,5%. Então, realmente, ela virou o queridinho dos brasileiros, né? É uma renda mais segura, né? Principalmente quando se empresta para o governo. A renda fixa é especialmente impactada por esse aumento, já que os títulos pré-fixados, pós-fixado e híbridos dependem diretamente e indiretamente do comportamento da Selic. Desse modo, o aumento dos juros brasileiros tende a fazer com que as aplicações financeiras desta classe se tornem mais interessantes. E ficou bastante interessante mesmo. E por isso, no segundo trimestre de 2022, a renda fixa representava 60% dos investimentos brasileiros. O número caracteriza o maior patamar trimestral desde 2018, segundo a Ambima. Esse cenário se contrapõe ao que ocorreu em 2020, o ano que a taxa Selic estava 2%, né? Que estava bem baixo e os fundos imobiliários estavam bem atrativos, a bolsa estava bem atrativa, né? Com a elevação da Selic, portanto, é possível falar em uma volta da renda fixa. Então vamos para o próximo tópico, vamos falar um pouco do desempenho do Ibovespa.
2022? Pois bem, o desempenho do Ibovespa no ano 2022, logo no começo de 2022, o Ibovespa, principal índice das ações brasileiras, apresentava uma tendência de alta. Somente em janeiro, o índice teve uma valorização de 7% no mês. No entanto, esse resultado passou a ser revertido ainda no primeiro semestre, quando ocorreram diversas quedas no desempenho da Bolsa brasileira. Um dos motivos foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e com a disputa também no leste europeu, houve um aumento nos preços das commodities e uma percepção mais elevada a respeito do risco global também. O mundo é muito dependente de energia, principalmente a Rússia, ela é forte na energia, né? No petróleo, na energia como o gás. A Europa é muito dependente da Rússia em matéria de gás. Outras questões também ajudam a explicar o comportamento do Ibovespa. Um dos aspectos se relaciona ao aumento da Selic. Quando isso ocorre, tende a haver uma queda no consumo, o que pode prejudicar o desempenho das empresas, consequentemente do índice Bovespa. Palavra difícil, eu sei que quase que não sai. O aumento da taxa de juros dos Estados Unidos é mais uma situação que ajuda a justificar a queda da Bolsa Brasileira também. Principalmente porque os títulos de tesouro americanos são considerados investimento bastante seguro, né? Todo mundo quer investir lá. Com o aumento dos juros, eles passaram a render mais e se tornaram mais atraentes em um cenário de maior cautela dos investidores. É comum haver a saída de mercados emergentes como o Brasil em busca de investimento de títulos mais seguros que principalmente os americanos. Ainda vale considerar a realização das eleições gerais. Em outubro, a percepção do risco fiscal relacionado à condução política e econômica. Afinal, esses fatores contribuem de certa maneira para o movimento da Bolsa Brasileira no segundo semestre de 2022. É isso aí, meus amigos. Vamos para outro tópico. E teve também, pessoal, a valorização e a queda do dólar. Outros aspectos importantes para considerar sobre o mercado financeiro de 2022 envolve o dólar. O dólar chegou a ser negociado a 5,50 em 24 de janeiro. Em julho, diante da volatilidade maior do mercado financeiro, ele voltou para 5,46, tendo a maior alta em 6 meses. Para entender a volatilidade do câmbio e do mercado em geral, basta notar que o dólar atingiu seu menor valor em 2 anos ao longo de 2022. Foi em abril que a moeda norte-americana chegou a ser negociada a 4,66. Era a época de nós, não é recomendação nem de compra nem de venda, mas era a época de nós estar investindo no mercado americano, né, com o dólar desse preço. Nós tínhamos lucrado bastante. No Brasil, alguns motivos ajudam a justificar o comportamento do dólar. A saída dos investidores internacionais da Bolsa Brasileira, o peso, o contexto da inflação elevada e o cenário indicar uma deterioração econômica aumentada, a aversão ao risco dos investidores. Ainda vale notar que em 2022 outros países sofreram com a força do dólar. Em julho, por exemplo, o dólar e o euro passaram a valer o mesmo pela primeira vez em 20 anos. A libra esterlina também atingiu uma baixa histórica em relação ao dólar, quase alcançando a paridade com a moeda norte-americana. Isso se deve a 2 motivos. O principal aspecto é o fator de o dólar ser considerado uma reserva de valor. A gente achava que era o Bitcoin, né? O Bitcoin caiu bastante,
caiu, ele derreteu. Já o dólar não, o dólar realmente é uma reserva mesmo de valor. Eu tenho minha aplicação nos Bitcoin e eu cheguei a assustar quando ele derreteu, mas eu continuo firme nele. Eu sei que no futuro ele vai se recuperar. Exatamente o que nós estávamos falando, as criptomoedas em queda. Ao longo de 2022, isso é necessário porque em 2021 o mercado atingiu seu ápice, alcançando 3 trilhões em valor de capitalização. Muitos ativos digitais atingiram os maiores valores na história, apresentando valorização acima da média. Aquela euforia, efeito manada, e o cenário se inverteu. Com a guerra no leste europeu, a persistência da inflação, as perspectivas de pouco otimista para a economia global, o mercado de criptomoeda passou por momentos desafiadores. Depois da alta histórica, as criptomoedas perderam mais de 2 trilhões de valor de mercado. Eu senti na minha carteira digital, eu tenho uma Trust, e eu senti, caiu demais, desvalorizou demais. E eu aportava direto e eu dei uma parada por causa disso. Justamente é o que eu estava falando do Bitcoin. O que eu tenho eu seguro. Mas agora eu vou esperar um pouquinho para poder aportar mais. Mas com certeza, pelo menos o Bitcoin ele salva. O Bitcoin, o Ethereum, tem umas moedas aí umas criptomoedas que ainda salva. Em novembro, por exemplo, a capitalização total era de 850 bilhões, com possibilidade de quedas. Então, ficou meio complicado, né? E teve também essas corretoras, né? Com problemas e criptomoedas falindo. Isso também tudo ajudou, né? Vamos para o próximo tópico. A brasileira mostra uma recuperação em 2022. Esse ano foi bom, começou a crescer o produto interno bruto, foi de 4,6%, retomou a patamares da pré-pandemia no primeiro semestre de 2022. A expectativa do PIB era de 1,1% que ia crescer, mas aí deu um sinal de recuperação ao longo do ano. Foi muito boa a economia esse ano pela recuperação. Se não fosse o mercado mundial, estaríamos no outro patamar da bolsa, nós mesmos, nossa economia. Contudo, a economia brasileira deu alguns sinais de recuperação ao longo do ano, mesmo com a atuação para conter a inflação. No primeiro trimestre de 2022, por exemplo, o PIB do Brasil aumentou 1,2%. Com isso, ocorreram diversas revisões sobre a expectativa de crescimento brasileiro. Conforme dados do IPEA, a previsão de aumento do PIB passou para 3,1% no começo de dezembro. Embora isso signifique que o resultado se repetirá em 2023, devido às condições e expectativas do mercado financeiro. O desempenho econômico em 2022 está alinhado ao cenário de recuperação. Os impactos da economia global, segundo o Fundo Monetário Internacional, por exemplo, a expectativa é que o crescimento da economia global passe a 6% em 2021 para 3,2% em 2022. A metade, né? Então, pessoal, tem os desafios concretizados em 2022 contribuíram para uma desaceleração do cenário global. O ciclo de alta nas taxas de juros já vinham desde 2021. Então, o que nós temos a fazer? No nosso caso, que é investidor, é investir. Lembrando a todos que não é recomendação nem de compra nem de venda, mas o nosso caso é investir. Nós não tem que olhar mercado, nós não tem que
desde quando abriu as bolsas de valor. Tem empresa igual, principalmente, tem empresa aí que desde quando abriu o mercado elas estão aí. Quando a gente põe na carteira empresa sólida, a gente não preocupa com isso. A empresa nunca vai passar por uma desvalorização total. A gente não precisa de preocupar com isso. Sempre tem esse ciclo de alta e baixa, mas a gente sempre está lá. No entanto, tem o Barsi que até hoje investe bem, porque ele não preocupa com isso. Tem o Buffett também, que não preocupa com isso. Ele sempre está investindo em vários outros, que está sempre investindo, não preocupa com o cenário mundial e nem com política. Porque a gente tem que preocupar com os aportes da gente e com as empresas boas. A gente tem que ter estudo nisso. É nas empresas e nos aportes. O resto vem em consequência em dividendos, em juros compostos, isso aí. É esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. E eu desejo a todos um feliz ano novo. Que esse ano que entra, 2023, pode ser muito próspero para vocês, para mim também. E que vocês possam sempre estar investindo e sempre estar recebendo dividendos gordos, como é de praxe. E para vocês que gostaram, curtem, compartilhem, toque o sininho para que chegue mais notificações. E o vídeo que eu queria trazer para vocês era esse. Compartilhe com mais pessoas para que possam ver e para que eu possa ganhar mais relatividade aqui no mais visibilidade, né? Palavra certa, aqui no YouTube. Me ajude nessa empreitada agora, esse ano que entra também. Eu vou estar postando vídeos diários sobre a bolsa, sobre o mercado financeiro e sobre os estudos. E até o próximo vídeo. Valeu!